que saíram de Cotia e não tiveram nenhum tipo de oportunidade e que agora espero que o Yang tenha. O Yang tem 2,2 metros de altura. É um bom pegador de pênaltis, pelo menos na base ele sempre foi. E agora, uma coisa é treino, uma coisa é base, outra coisa é a vida real. Agora é a hora de mostrar, agora é a hora de executar. O Jandrei está metendo o pé por conta desse fato que eu falei para vocês. Eu, particularmente, preferi que ele tivesse saído por outras razões, que não ter tido um clima hostil perante a família, perante as outras pessoas, esse negócio da sensação de não posso mais andar na rua, que é uma coisa realmente muito complicada, mas acho que também deixou estourar a corda demais, né? Sem aqui justificar, sem colocar nenhum tipo de contemporização sobre isso, que isso é um negócio abominável, mas eu acho que roeu a corda demais, o clima já estava desgastado, e realmente concordo com a saída do Jandrei, que é boa para ele e boa para o São Paulo. Não é tão boa para o São Paulo por conta da questão salarial. O São Paulo ainda vai provavelmente pagar uma parte da remuneração do Jandrei. Em compensação, tudo fechando com Juventude, porque parece que... Eu até ouvi que tinham outros clubes atrás, mas está mais avançado que o Juventude, até porque o Carpini é muito incisivo, né? O Carpini, ele realmente liga para o jogador, ele conversa com os caras. Vocês viram aí, Eric foi pro Vitória, o Rato antes. Ele já tinha tentado levar o Moreira, o Rodriguinho, e agora o próprio Jandrei. Então, que seja feliz o Jandrei lá. O Jandrei ainda tem contrato com a gente até o final do ano que vem. A priori, ele vai ser emprestado para o Juventude no final desse ano, e tudo dando certo, ele pode ser comprado pelo Juventude e continuar no time de Caxias do Sul. Da última vez que fizemos uma negociação similar, o São Paulo recebeu 2 meninos da base, o goleiro Thiago Couto foi para lá e foi o goleiro principal do Carpini na ascensão do Juventude para a Série A em 2023, e depois o próprio Carpini acabou vindo para o São Paulo em janeiro de 2024, na saída do Dorival Júnior, como vocês bem lembram sobre os cenários aí. Então, sobre o Jandrei, o que temos é isso. A informação que eu tenho é que o São Paulo não irá atrás de goleiro. O São Paulo vai oportunizar o Yang e o Leandro, que estava a caminho de Portugal. E o Leandro deve ficar. Se não acertar com o Leandro, que tem contrato até o final do ano, ou o Leandro preferir sair, alguma coisa do gênero, o São Paulo vai deixar o JP como terceiro goleiro, que é um menino de Cotia também, que também foi campeão aí recentemente, todo mundo conhece bem, acho que a maioria pelo menos sabe. Ele ficaria como terceiro goleiro do São Paulo. Eu acho que é um acerto errado, se é que a gente pode chamar assim. Estou usando mal o português aqui, mas é mais para explicar para vocês, porque acho que a gente esticou demais essa corda, acho que a gente trabalhou mal a ascensão dos meninos, dos goleiros, deu poucos minutos, poucas oportunidades, e no final das contas a gente tardou demais e agora está saindo com o goleiro no meio do ano, em momentos cruciais de competições, em que você não pode perder pontos no Brasileiro, que a gente já foi eliminado da Copa do Brasil, com o Jandrei, e que agora só sobrou pra gente a Copa Libertadores da América, que é um torneio pesado para você já botar o menino. O que pode fazer para mudar? Nada. Então, o que está aí é o que está aí. Agora, o que a gente tem que torcer é pela melhor capacidade e possibilidade dos meninos desempenharem, seja o Yang, seja o Leandro, seja o JP, e que eles tenham o máximo sucesso possível. Eu espero que o nosso torcedor, da minha parte, vou ter muita paciência com os meninos, porque, cara, não tem jeito, porque quando o Thiago Couto entrou da última vez no gol, quando estava o Ceni, foi um massacre. Ele foi totalmente massacrado de todos os lados, por todo mundo, principalmente pelos torcedores do São Paulo, tanto no estádio quanto nas redes sociais. E aí, é aquela história, o PR também, quando entrou, foi muito mal quando entrou. Oscilou demais, fez um monte de coisa. Aí você deixa o goleiro sem jogar e empresta, vão dizer que é erro também. Então tá na hora da gente ter um pouquinho mais de consciência antes de fazer apelidinho, provocaçãozinha, memezinho. É muito legal para hypar as coisas, para ganhar likezinho no Instagram, mas são os nossos meninos, são os nossos jogadores. A gente não tem caixa para ficar contratando goleiro do exterior. A gente não tem bala na agulha para ficar contratando goleiro top de linha que está aí no mercado. Então a gente tem que fazer o que a gente sabe, que é valorizar e priorizar os nossos meninos, os goleiros de Cotia,
E graças a Deus, finalmente chegou essa oportunidade, como eu falei ontem, no Shorts que a gente gravou aqui no nosso vídeo no canal do YouTube, beleza? Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Vai ter uns minutos e no jogo de terça-feira não consigo cravar aqui que ele vai ser titular. A tendência é que ele também fique no banco, mas aí com uma minutagem, com jogo e tal, fica melhor, né? Tem como ele voltar, se ele voltar muito confortável, jogando bem, tranquilo, joga 20 minutos e arrebenta com o jogo, pode voltar titular. Mas a lógica é voltar para o banco na terça-feira também. Na terça-feira, o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional lá na Colômbia pela Copa Libertadores. E até por isso a gente imagina um time bem mexido nesse fim de semana contra o Vitória, né? Ou não? Vai. A tendência não é ele dar uma mesclada, priorizando aí a Libertadores? Não tem muito, né? Não tem muito. São Paulo quer voltar a subir, o brasileiro é prioridade, como o Crespo falou lá atrás. E essa eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo quer virar essa chave logo. E virar essa chave logo é vencer bem no Morumbi diante da torcida. E aí vamos para frente, vamos pensar na Libertadores e vamos pensar num brasileiro cada vez mais encostando nos líderes. Então a tendência é, apesar do time estar fisicamente muito, como se diz, está muito desgastado. O São Paulo está língua aqui, ó, cansado. O time está bem desgastado fisicamente. O jogador te contou isso na beira do campo, né? Não, e aí teve o que aconteceu com o Arboleda? Machucou. O Arboleda é 4 semanas. Tá Já difícil. teve o Wendel, que está se recuperando e vai voltar aí em 3 semanas. Então, assim, o São Paulo está com um sinal de alerta ligado na questão física para lesões de atletas, mas, ao mesmo tempo, está olhando para a competição. E a torcida cobra. E hoje em dia a gente vive um momento em que, se você não perde, irmão, é faca no pescoço. Não. Ganhou, tá tudo bem. O ponto assim, você perdeu a Arboleda. Então você tem 3 zagueiros, para jogar com 3 zagueiros só tem os 3. Só tem os 3. Vai subir alguém na base para ficar no banco. Provavelmente. E o São Paulo vai tentar contratar alguém agora, hoje. Aí você tem Cédric. O reserva do Cédric era o Igor Vinícius. E foi embora. Não tem Igor Vinícius. Bobadilla e Pablo Maia. Tá bom. Marcos Antônio e Alisson são 2 titulares. Se você tira um dos 2, você muda a característica do time. O Enzo Dias joga na esquerda, o Enzo está machucado. Então, tem pouco para onde correr. Não dá nem para mesclar muito. Se tivesse o Wendel, olha como o cobertor é curto e a fase do São Paulo de lesões é catastrófica. Se o Wendel tivesse à disposição, você poderia utilizar o Enzo Dias como um terceiro homem de zaga, se assim fosse necessário. Então imagina assim, o São Paulo tem 3 zagueiros e tal, sei lá, o Sabino leva uma entrada aí e tal, dói, machuca, tem que sair. O Enzo Dias seria uma possibilidade de um terceiro homem de zaga. E aí o Wendel seria lateral, com o Patrick Lanza de opção ali no banco. Então ali poderia quebrar um galho, como o Ferrarese durante muito tempo quebrou o galho na lateral. Não é o ideal, mas nem isso tem. Por quê? Porque o Wendel ainda está recuperando, é Enzo Dias que está bem e o Patrick Lanza reserva imediato. Então, assim, ó, tá feia a coisa. Tá a questão complicado. dos lesionados. E dentro disso, dentro dessa falta de opções e do que o São Paulo pode buscar para pelo menos compor esse elenco, a Bélia aqui no nosso chat pergunta, Hernan, se o Juan pode voltar, Juan Tressoldi pode voltar. Não quer voltar. Estava conversando ali com o Sassuolo, né, para tentar permanecer com esse jogador. Não conseguiu, tinha todo um entreveiro ali da relação, né, com o clube. Eles não tinham muita confiança no São Paulo. Essa história do Juan Tressoldi teve vários capítulos. Primeiro assim, que ele não vai voltar, esquece, chance zero. Segundo que teve assim, o Sassuolo fez jogo duro, o São Paulo queria um reempréstimo, mas aí ele teve aquela lesão, né? E a lesão dele era uma lesão que não sabia se ele ia ficar 4 meses ou 4 semanas, né?
o São Paulo queria ficar com o jogador. E aí teve todo um barulho da torcida de que o Juan não tinha rendimento e que tinha alguma coisa estranha na diretoria, porque tanto insistência nesse jogador. E aí chegou-se ali numa investigação de que o advogado do Juan, que cuida das coisas dele, é concunhado do Rui Costa, que é diretor do São Paulo. Só que assim, colocaram ele como empresário do jogador. Essa pessoa que tem um parentesco com o diretor de São Paulo cuidava da questão jurídica do atleta. Tanto que esse cara é advogado. Concunhado não é parente. Eu conto por que eu estou falando disso. Só que quem representa o Juan Tressoldi é o Juliano Bertolucci. Então, assim, isso aí deu um buchicho e tal, deu um barulho, ninguém falou nada tal, e aí, de repente, a situação morreu, vamos dizer assim, né? O Juan Tressoldi voltou lá para o Sassuolo. E quando se tem uma tentativa, foi uma consulta, mas aí não andou. Por quê? Porque o jogador que conhece o clube e tal, tá aí, pode ser um reempréstimo, mas o São Paulo tentou à distância, fez uma consulta. Então, foram vários capítulos dessa história do Juan Tressoldi que acabou afastando o jogador. E hoje o jogador não empolgou em voltar. Porque eu brinquei. E tem muito torcedor do São Paulo questionando esses valores e essa venda do Lucas Ferreira, Piperno. Olha, eu venho dizendo há muito tempo que assim, o caminho de recuperação do São Paulo passa pela base do São Paulo, que é muito boa, né? O São Paulo ganhou a Copa do Brasil Sub-20, também a Copinha. O valor a gente pode questionar, mas é aquela coisa, né? Bom, menino é uma aposta e São Paulo, pelo que eu entendi desse negócio, ele fica com 20%. Se por acaso o garoto estourar, depois o São Paulo ainda tem um bom retorno ali, né? Quem sabe? Raí Monteiro, torcedor do São Paulo, questionando os valores dessa transferência do Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, jogador de 19 anos, que chegou no profissional com muita personalidade. Sim. E agora deixando o São Paulo por esse valor, né? 8 milhões de euros aos cofres do São Paulo. Ele fez alguns bons jogos, de fato, né? Entrou bem em algumas partidas o Lucas Ferreira. Eu acho que a gente precisa olhar para alguns aspectos, né, quando vai analisar uma negociação. A gente não sabe tudo o que acontece no dia a dia dos clubes, esse é um ponto. E o outro, que eu acho que é fundamental também nessa equação aí do São Paulo, né, a gente está vendo imagens, ele teve recentemente um contrato renovado até 2029, é que o São Paulo é um clube sem dinheiro, quebrado, que precisa vender de qualquer forma, de qualquer jeito. O São Paulo não tem margem de negociação, não há. Então eu entendo... Desculpa, Raí, isso aí que o Raí falou é muito oportuno. Um mês antes de começar o Mundial Interclubes, enfim, a Copa do Mundo, o Porto ofereceu ao Palmeiras 15 milhões de euros pelo Richard Rios. O Palmeiras falou, não vou vender por 15 milhões. Se fosse, por exemplo, para o São Paulo teria vendido por menos. E você está falando de um volante. Você está falando de um volante. Sim. São Paulo vendeu um atacante por 8 milhões. É o jogador que geralmente vale mais também. E o Richard Rios é mais velho também. Mas é um exemplo assim, Pedrinho, a diferença do time que está com a corda no pescoço e o outro que pode chegar e falar, não. Quando você está quebrado, como é o caso do São Paulo hoje, né, um clube que tem 1 bilhão quase de dívida, você vai negociar seus ativos a preço de banana, não tem jeito, não tem margem de negociação. O torcedor pode ficar bravo, inconformado, pode achar que vale mais, ele pode achar tudo isso e está tudo bem. Só que ele também tem que saber que o clube dele está quebrado e que não tem como esticar a corda, é impossível. O Matheus Alves foi vendido recentemente por um valor baixo também, agora o Lucas Ferreira. O clube, quando não tem condição de negociar, quando ele precisa do dinheiro para ontem, para pagar a conta do ano passado, ele vai vender mais barato. E é isso que vai acontecer com o São Paulo durante um bom tempo. Eu estava um dia desses em um outro centro de custo conversando com um amigo sobre exatamente o mesmo tema, e ele recordou a venda do Tuta, que é um menino que foi para o Eintracht Frankfurt e agora ele está indo para o Qatar, se não me engano. E o São Paulo vai pegar lá um dinheiro, né, do mecanismo de solidariedade. E a gente conversava sobre isso falando, em 2019, na gestão do Leco, o São Paulo vendeu 2 bons zagueiros, o Tuta e o Morato. O Morato está no Benfica, se não me
falha a memória. No Nottingham Forest, é verdade. Foi do Benfica pro Nottingham Forest. E o Tuta jogou muitos anos no Eintracht Frankfurt. É o Eintracht Frankfurt. Ganhou a Europa League outro dia, eliminando o Barcelona. Vai jogar a próxima Champions. Vai jogar a próxima Champions League, inclusive, né? Vendeu o Ekitike pro Liverpool por um valor recorde antes o recentemente. Então, é um time que tem feito ótimos negócios, né? Ele contrata barato e vende muito caro. Então, o São Paulo, há 6 anos, na era Leco, ele vendeu jogadores a preço de banana, ou a preço muito barato, porque ele estava quebrado. 6 anos depois, essas mesmas práticas elas continuam acontecendo. O time continua vendendo seus ativos muito barato porque ele continua quebrado. Então isso mostra que nesse tempo todo nada foi feito para mudar esse status, para mudar essa situação. E me parece que o futuro vai continuar sendo mais ou menos nessa linha, os próximos 2, 3, 4, 5 anos. Talvez daqui 5 anos a gente esteja aqui sentado nessa mesa ou em outra tribuna, ou outros colegas, falando a mesma coisa. Pô, há 5 anos o São Paulo vendeu o Matheus Alves e o Lucas Ferreira a preço de banana. E hoje ele está vendendo o Joãozinho e o Carlinhos a preço de banana de novo. Então, enquanto o clube não se organizar enquanto clube, como instituição, ele vai continuar passando por esses problemas. A eliminação na Copa do Brasil fez com que o São Paulo deixasse de receber 4,7 milhões de reais, né? Quase 5 milhões de reais. E agora tem essa venda do Lucas Ferreira para a Ucrânia, Bruno Prado. O que o Raí falou é perfeito, né? A situação do São Paulo é essa. E só acrescento mais um nome que também saiu esse ano, o William Gomes, né? Então foram 3 já, se confirmar a venda do Lucas Ferreira. 3 jovens que o São Paulo vendeu, todos eles por menos de 10 milhões de euros. O William Gomes para o Porto foi cerca de 9 milhões, o Matheus Alves 6 e pouco para o CSKA. E agora o Lucas Ferreira vai ser cerca de 8 milhões para o Shakhtar. 3 jovens. Dá uns 24 milhões. Somando 3 caras, né? E o Palmeiras vendeu o Vitor Reis sozinho, que é um zagueiro, por isso praticamente, né? Pela soma aí, né? Mais do que a soma dos 3. Então a situação do clube é essa. Além disso, emprestou o Moreira também para o Porto, está jogando no Porto B, o Moreira, que é um pouquinho mais velho, lateral também. E está sem lateral. Se o Porto quiser comprar também não deve ser algo 3 milhões de euros, se não me engano. Então é isso. Enquanto não melhorar a situação do clube, não vai ter grandes vendas, porque aquela coisa, né? Levando para a vida normal da gente. Se você está precisando de dinheiro, você tem alguma coisa que tem algum valor, você tem um carro, sei lá, uma casa, um imóvel. Eu tô precisando de dinheiro agora, urgente. Tem um cara querendo comprar. Até acho que vale um pouquinho mais aqui o meu imóvel ou o meu carro, mas eu preciso, então eu vou vender para esse cara. O cara está disposto a me dar o dinheiro. Se você não precisa do dinheiro, aí você vai fazer um negócio por um valor maior. 2 milhões de euros, Bruno, só para dar a informação correta, o Moreira. Então, esses jogadores aí que vocês estão falando, né, eles renderam ao São Paulo, os 3 aí que o Bruno citou, pouco mais de 150 milhões de euros. Então, isso é o dinheiro que a base entregou para o São Paulo. Né? Desculpa, de reais. Esse é o dinheiro que a base entregou para o São Paulo esse ano. Mesmo com esse dinheiro, o São Paulo não resolve, mas nem de longe os seus buracos aí. E vejam só, imagina então como seria o São Paulo se não tivesse esse bom trabalho nas categorias de base. Agora, para a gente comparar o que acontece, porque o Bruno citou o Vitor Reis, é mais ou menos o que ocorre entre Flamengo e Fluminense. O Xerém deu um monte de jogador para o Fluminense, enfim, nesses últimos anos. Toda hora a gente vê jogador que foi do Fluminense estourar fora. E o Fluminense não consegue mais. E muitos deles vindo para o Flamengo. Gerson, muitos deles batendo e voltando para o Flamengo. Alexander voltou agora para o Galo. Isso aí. E o São Paulo Luiz Henrique. Luiz Henrique também. Outro do Fluminense. Bem lembrado, né? Crias de Xerém, depois ele vai chorar. Saíram e quando voltaram, regressaram ao futebol brasileiro, não vestiram a camisa do Fluminense e sim dos rivais, né? Principalmente do Flamengo, que a gente citou aqui vários exemplos. Gente, eu vou ter que mudar de assunto rapidamente aqui, até para liberar o Gabriel, mas a gente tem mais coisa de mercado para falar, né, Gabi? Agora envolvendo 2 jogadores da base também, aí seu telefone ficou tocando ontem, não só pelo Jandrei, mas também por Henrique Carmo e Lucas Ferreira, né? Vou pedir para você passar a informação para a gente direitinho e depois eu, Sene e Kaique, a gente vai ficar discutindo aqui sobre essas possíveis saídas muito em breve também, né? Show, Pri, maravilha. Falar de Lucas Ferreira, então, né? Do Henrique veio essa oferta, então, por empréstimo, vocês vão discutir, ainda não foi aceita pelo São Paulo, mas do Lucas Ferreira, aí sim já é uma oferta que está mais encaminhada. O Shakhtar, ele fez a oferta, então, e subiu esse valor para 10 milhões de euros. Então, ontem era comentado 8 milhões de euros, eles sobem essa oferta para 10 milhões de euros e o São Paulo, que tem 80%, então, dos direitos dele, fica com 8 milhões de euros, né? Então, mudou que para o São Paulo vai 100%
enfim, proposta 1, né, que seria esses 8 milhões de euros, e aí o resto vai para o Boa Vista, clube do Rio de Janeiro, vai ganhar 2 milhões de euros aí pela venda do Lucas Ferreira. O negócio está bem encaminhado, hoje está tendo treino na Barra Funda e estão os dois, né, Lucas Ferreira e Jandrei, mas já sabendo da possibilidade de não estarem mais no clube enquanto passa essa tarde e as conversas serão formalizadas, mas já chegou essa oferta do Shakhtar ao São Paulo. 10 milhões de euros, São Paulo ficando com 8 milhões e São Paulo tende a aceitar esse valor. A gente vai tentando atualizar para vocês aqui, mas o Lucas Ferreira está próximo, assim como o Jandrei, de deixar o São Paulo, né? 3 saídas praticamente podem ocorrer, é claro, tendo o Henrique Carmo, né, também nesse balaio, que também deve vir uma nova oferta do PSV para liberar o jogador, mas os dois jogadores aí, Jandrei e Lucas Ferreira, estão muito bem encaminhados e eu deixo essa discussão para vocês aí. Grande programa. Valeu, Gabi. Beijo. Obrigada por vir informar a gente aqui. Vai sextar, vai, Gabriel. A gente sabe que você quer ir viver a vida e tal. Beleza, a gente autoriza. Pode ir. Um beijo pro Gabriel que veio aqui, então. Calma aí, gente. Momento tenso aqui de arrumar isso aqui, que isso é muito difícil. Melhorou? Foi, né? Tá certo? Tá certo, boa. Buguei tudo aqui na minha plataforma. Enfim, agora a gente falando sobre isso, né? E ainda que o Henrique Carmo esteja um passo mais para trás, talvez ainda é só sondagens e tal, não tem uma proposta de fato feita. Kaique, você acha que, confirmando as duas saídas, ou ainda que só a do Ferreira, são saídas que prejudicam o elenco do São Paulo, pensando que já é um elenco curto? Ou você acha que com o Crespo, por exemplo, já são dois jogadores que estavam meio que caminhando para não ter muito espaço? Tava encaminhando para não ter muito espaço porque é uma posição meio que extinta, né, da forma de jogar do Crespo, né? Ele não utiliza pontas. Só me preocupa por serem dois jogadores da mesma posição, né? De repente a saída de apenas um deles fosse melhor, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente torce para que o Crespo tenha um trabalho longo, mas a gente sabe que o São Paulo tem uma característica de ser moedor de técnico. O São Paulo não tem longevidade à frente do trabalho, por todo o histórico recente. E o futebol brasileiro, no geral, é moedor de técnico. Aconteceu a queda da Copa do Brasil, se de repente não vem um resultado positivo amanhã contra o Vitória, já começa a pressão em cima do trabalho do Crespo, que até semana passada era um trabalho impecável. E para mim, acho que, né, é loucura falar de qualquer tipo de pressão em cima do trabalho dele. Mas a gente sabe como é o futebol. A gente sabe que dentro do clube é um mundo totalmente diferente. Na cabeça dos dirigentes a mesma coisa. Então, de repente, a gente não sabe qual que é o futuro recente do São Paulo. Se de repente o Crespo pode, de repente, pensar em mudar a formação, né? Porque aí ele fica com alguns jogadores como opção de velocidade pelo lado esquerdo, e pelo lado direito ele perde dois de uma vez só. Acho que o Henrique Carmo já não teria a oportunidade, e eu lamento muito pela queda de rendimento e também de utilização do Lucas Ferreira, porque foi, né, repentina, depois de uma lesão, depois de dores ali na região lombar. É um garoto que tinha um futuro gigantesco, né, quando subiu junto com o Rian Francisco, mostrou em muitos jogos, o Matheus Alves também, né, mostraram potencial, mostrou que poderia ser uma válvula de escape legal para o São Paulo. Até pensei que ele pudesse ser utilizado pelo Crespo como um ala pelo lado direito, mas aí o Crespo deixou muito claro que seria inventar uma posição, e ele não está afim de fazer invenções. Então acho que nesse momento não teria espaço, né? E não tendo espaço, né, o jogador também fica insatisfeito dentro do clube. Acho ainda que o São Paulo vende atletas por valores muito abaixo daquilo que foi prometido, né? E eu não estou fazendo nenhum tipo de cobrança por nada que não foi dito antes, né? Mas a diretoria falou, né? Quem comprou barato comprou, quem não comprou não compra mais. E na hora do vamos ver, né? A gente sabe que, lógico, do portão para dentro é outra questão. Tem as questões particulares, pessoais de cada jogador, individualmente falando. E se esse é o valor que a diretoria enxerga, né, talvez seja um valor decepcionante para aquilo que a gente viu do Lucas Ferreira quando subiu e teve aquele auge, né, no time. Segundo Jorge Nicola, o São Paulo tem interesse na contratação de Koki Ogawa. Ele é atacante japonês e pertence ao NEC da Holanda.
É mais um clube holandês, hein? Koch está com 27 anos de idade. Vê com bons olhos jogar no Brasil, quer sair lá do futebol holandês. Ele foi oferecido a alguns clubes brasileiros e 2 deles negociam sua contratação. O NEC pede 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais por Koch. Sem grana, o São Paulo estaria tentando então fechar a contratação por empréstimo com opção de compra fixada no contrato. Opção que pode se tornar uma obrigação de compra em caso de cumprimento de metas, obviamente, né? Para o ataque, hoje o São Paulo conta com André Silva e Juan Dineno. Luciano e Tapia podem fazer a função mais centralizada e no esquema do Crespo é mais ou menos isso que acontece. Ria Francisco e Caleri retornarão apenas no ano que vem. Na temporada passada, Koch fez 32 jogos e marcou 13 gols. O jogador tem 1,86 m de altura, é destro. Em sua temporada mais artilheira ele marcou 26 gols em 41 jogos. Enfim, você aceitaria Koch ou Gawa no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Essa informação. Durante a derrota para o Atlético Paranaense na última quarta-feira em Curitiba, que decretou a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, o zagueiro Arboleda deixou o campo no intervalo e foi substituído por Sabino. O equatoriano apareceu fazendo gelo no banco de reservas e preocupou os torcedores. Depois de deixar o estádio mancando, realizou exames de imagem na capital paulista que diagnosticaram uma lesão no músculo reto femoral, conforme divulgado pelo clube nas redes sociais. O zagueiro Arboleda, que deixou a partida com o Atlético Paranaense com dores, passou por exame de imagem que diagnosticou uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda. O camisa 5 já iniciou o tratamento no Refis Plus, escreveu o tricolor. Diante disso, a tendência é que o defensor fique afastado entre 3 a 4 semanas, ou seja, ele estará fora das 2 partidas contra o Atlético Nacional da Colômbia pelas oitavas de final da Libertadores da América. Diante disso, o São Paulo já se movimentou no mercado para a contratação de um novo zagueiro como prioridade máxima neste momento. Afinal, os únicos disponíveis no elenco são Alan Franco, Ferraresi e Sabino. Todos serão titulares por conta do esquema tático do técnico Hernan Crespo de 3-5-2. A diretoria São Paulina tem até segunda para enviar a documentação de novos reforços na Libertadores. Ou seja, o tricolor deve anunciar um novo zagueiro caso contrate até segunda à tarde no máximo. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo deve contratar um novo zagueiro ou subir alguns dos jovens garotos da base ao profissional? Comente aqui embaixo a sua opinião. Fala, nação! A Fut Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.